Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo canal de Linux embarcado. E hoje nós vamos continuar a implementação do drive da USART a partir do código do vídeo passado em Python e vamos começar as modificações e a criação do novo código em C++, utilizando a classe OpenFile e a classe USART que ainda será criada. Então, fiquem aí ligados! Mas antes não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho. Então pessoal, como eu disse, essa é a continuação do vídeo passado, onde nós implementamos toda essa interface em Python. Basicamente o que ela faz é acessar a porta serial da Raspberry Pi 2W através de arquivos de texto lá no Randisk. Então se você não viu ainda o vídeo da implementação desse código em Python, eu vou deixar aqui em cima o card. E o que tem de novo do vídeo passado para agora é unicamente a descrição aqui da unidade do systemd. Se você também não sabe descrever aqui uma unidade do systemd, né, para você iniciar um serviço no systemd, eu vou deixar aqui o card aqui em cima também. Então, o nosso serviço já está ativo. Se, por exemplo, dermos sudo systemctl systemctl status e o nome do serviço, nós podemos ver que o serviço está ativo e já rodando. Eu vou dar um Ctrl C. Eu vou dar um ls aqui lá no Randisk. Randisk. E vocês podem ver que os arquivos necessários para o funcionamento da USART já foram automaticamente criadas aqui pelo serviço. Então, temos todos os arquivos aqui já disponíveis para o nosso uso. Agora o que nós vamos fazer é implementar outros métodos aqui no nosso arquivo OpenFile, né, da nossa classe Randisk. Eu vou descer aqui porque os métodos novos que nós vamos implementar eu coloquei aqui embaixo, né? Estamos no arquivo de código fonte, né? O .cpp em C++. Então eu criei dois métodos aqui. O primeiro, né, é o writeString e ele vai escrever uma string no nosso arquivo de texto. Pode ver que eu não implementei de propósito aqui o nosso método. E o segundo método que nós vamos criar é o readFirstLineString. O que ele vai fazer é ler a primeira linha do nosso arquivo de texto. Eu coloquei até aqui porque ele vai retornar uma string, né? Então eu coloquei um return text aqui só para o compilador não dar erro, mas ambos os métodos eles não estão implementados, né? E o que acontece? Agora nós vamos incluir, né, a filosofia do TDD, né, que é o Test Driven Development, que é o que você vai fazer os testes antes de você implementar seus métodos ou funções, que são aqueles testes unitários. O que é um teste unitário? É aquele teste que você pode testar a menor parte do seu programa, sendo essa menor parte uma função, né? Se você estiver trabalhando com uma programação orientada a funções, ou se você tiver com programação orientada a objetos, você vai testar um método. Então, qual é a filosofia? Você vai escrever primeiro o teste de cada função, de cada método, antes, né, de implementar qualquer coisa. Por isso que nós colocamos aqui os dois métodos vazios, porque senão o compilador iria dar algum erro, né? Então, antes de implementarmos esses métodos, nós vamos implementar os testes. Então, o que diz aqui? O primeiro teste, nós vamos escrever uma string no arquivo. Então, nós vamos, nesse arquivo aqui, né, o mp randisk, usar id, nós vamos abrir o arquivo, e eu tenho aqui, já declarei aqui esse text to write,
né, messaging file, é uma string qualquer, e nós vamos gravar essa string no arquivo. Depois nós vamos fechar o arquivo. E aqui nesse teste, o que nós vamos fazer? Nós vamos comparar o que está no arquivo. Eu usei esse método aqui, Return Online Command Operation System, que eu vou chamar aqui o cat, e para ver, né, o que temos aqui neste arquivo. E vamos comparar com o TextWrite. Ou seja, para ver se realmente esse método aqui, o WriteString, funcionou. Aí essa pequena função ela está descrita aqui em cima, né? Então você vai passar aqui um teste aqui em booleano. Se ele for verdadeiro, a única coisa que vai fazer é colocar a mensagem pass. E se for falso, ele vai colocar um fail aqui, que houve uma falha no teste, e vai sair do programa com exit code 1. Se você for procurar TDD em C++ no Google, vai achar alguns links relativos a alguns frameworks que você pode instalar, mas aqui nós vamos implementar o TDD sem utilizar nenhum framework, da forma que foi concebido com a filosofia mais simples possível. Então, sem utilizarmos nenhum framework, vocês veem que é possível realizar o TDD. O segundo teste, nós vamos ler a primeira linha do arquivo. Então, nós vamos utilizar o método OpenFile e nós vamos chamar aqui novamente o teste e nós vamos comparar, né, se a primeira linha lida, né, do arquivo é igual a TextWrite, porque estamos abrindo o mesmo arquivo, né? MNT Randisk usart id. E aqui retornamos, né, 0, porque acabaremos o teste. Né? Eu vou sair aqui desse arquivo de teste. Nós vamos dar aqui um cat. Deixa eu listar aqui os arquivos para vermos o que temos primeiro. Então eu vou dar aqui um cat OpenFile, OpenFile test. Não, na verdade nós vamos dar um cat em Makefile, perdão. Em Makefile, e o que nós vamos chamar é o make, e vamos utilizar aqui o OpenFile test. Ele vai compilar, né, os arquivos necessários para executarmos o teste. Né? Aqui o arquivo make, o Makefile, vocês já sabem como fazer. Né? Se caso não saiba, é só procurar aqui no canal, já expliquei através de um vídeo. Isso aqui é importante que vocês saibam escrever o arquivo Makefile. Então eu vou dar aqui o make e OpenFile Test. E obviamente que o teste vai falhar, porque não implementamos nada. Então ele vai compilando e já no primeiro teste, o write a string into file, ele deu um fail aqui e saiu, com exit code 1. Então agora o nosso trabalho é escrever os métodos e rodar o teste automatizado. Sendo que quando o teste passar, automaticamente quer dizer que os nossos métodos estão funcionando. E essa é a filosofia do TDD, nada mais do que isso. Agora, como ficaram as nossas implementações? O nosso método WriteString, então nós vamos receber aqui o tamanho, né, da string, através desse método aqui da string, o size. Eu até importei aqui, né, a biblioteca string, que nós vamos precisar, o que não tínhamos na versão anterior. Depois fica fácil, né? Nós vamos fazer um loop aqui com for até o tamanho da string e vamos gravando isso aqui no texto, no arquivo, perdão. Nós vamos gravando aqui caractere por caractere no arquivo. O nosso método readFirstLineString, eu declarei aqui um buffer do tamanho de 256. Depois, se vocês quiserem, vocês podem aumentar esse tamanho. Então, eu li aqui o nosso arquivo, né? Eu li a primeira linha do nosso arquivo e nessa linha aqui, o buffer string compare, ele vai procurar se nós temos aqui o caractere de retorno, né? Ou então de new line. Aí ele vai substituir por 0, né? Que é nada na tabela ASCII2. Isso aqui é para evitar que retorne aqueles caracteres enter e new line que nós não vamos precisar.
Depois nós fazemos um cast aqui, né, de char, de uma sequência de char, né, de uma rede char para string e retornamos aqui a string. Eu vou sair daqui, eu vou executar o teste para vocês verem aqui. Nosso teste automatizado ele passa, né, nos dois critérios que nós colocamos de escrever a string e de ler a primeira linha do arquivo. Eu vou voltar aqui para explicar como que ficou a parte aqui. Agora aqui vamos à parte aqui do gerenciamento de versão, né? Nós estamos aqui na versão 1.1.0, antes nós estávamos na versão 1.0.0. Então, como funciona aqui esse gerenciamento de versão? O último aqui, né, o 0, significa a versão do release. Então, sempre que você tiver um bug para corrigir, você pode incrementar esse último valor aqui. Ele se torna compatível com todas as versões anteriores. É só a correção de bugs, que é esse último aqui, o release. Esse aqui, o do meio, né, seria o segundo 1 aqui do meio, significa que você tem uma implementação de outras funcionalidades, né? O módulo continua compatível com as versões anteriores, mas você tem mais funcionalidades. E esse primeiro 1 aqui, né, o mais à esquerda, significa que você incrementou uma versão e que essa nova versão já se torna incompatíveis com as versões anteriores. Ou seja, se você tem algum software, por exemplo, rodando com a versão 1.1.0 e nós alterarmos aqui para 2.0.0, significa que essa versão 2.0.0 já não é mais compatível com a anterior. Então você tem que rever todo o seu software, todo o programa que rodava com a versão 1.1.0. Então é isso aí, pessoal. O vídeo já ficou um pouco grande porque colocamos questões aqui de TDD, né, e outras novidades. Mas no próximo vídeo nós vamos continuar a implementação do módulo da Usart. Um grande abraço e até a próxima!